tem a limpeza que acontece lá no DEMAI. Sim. Mas eu conheço muita gente, inclusive uma paciente minha, muito famosa até aqui em Porto Alegre, ela falou assim, não, meu filho é arquiteto, ele botou um filtro de água antes de entrar na casa. Seria o ideal a gente pegar, assim, por exemplo, a água que vem do DEMAI, ao invés, nós estamos falando de Porto Alegre, tá, gente? Mas a água que vem lá do reservatório da cidade. Colocar um filtro só na entrada de casa, resolve, Sidney? Então, se esse filtro for um filtro muito bom, a família está em risco. Eu vou explicar. É como se você... Eu vou falar da banana, que todo mundo conhece, né? Então, você compra a banana com casca, transporta ela com casca, você não tira a casca lá no supermercado, nem tira a casca quando chega em casa. Você tira a casca da banana antes de você consumi-la, seja para preparar um bolo, seja para comer. Você não pode guardar a banana sem casca. A água é a mesma coisa. O cloro é um pesticida. Desde 2011, o EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental americana, classificou o cloro como um pesticida. E aí fica uma dica muito importante. As pessoas gostam muito de comprar produtos orgânicos, que é um produto criado sem pH, sem pesticida, sem nada. Aí o que acontece? Ela vai lá e paga mais caro no produto. Quando chega em casa, ela vai e lava com hipoclorito de sódio, que é o cloro. Aí ela acabou de pegar um negócio que era orgânico e deixou ele com pesticida. Então não é assim que faz. O que acontece? Então não resolve ter o cloro na entrada de casa. Não, Gente, essa já é a primeira dica. Você pode ter um filtro na entrada de casa, desde que ele seja um pré-filtro. Porque o pré-filtro, ele segura aquela sujeira mais grossa, tá? E ele vai aumentar a vida útil de bons refis, química fina que eu chamo, que você tem dentro de casa. Eu comprei um aparelho que é uma usina de água. Tudo bem, você quer aumentar a vida útil desse refil? Vale a pena você ter um produto lá na entrada. E tem lugares no Brasil também que a água ela vem muito carregada de calcário, de muitos sais, aí a pessoa precisa de ter um abrandador de água para poder, sabe, o shampoo não funciona direito, não faz espuma, né? Então ele diminui isso aí na entrada da água. Então eu não sou contra as pessoas terem pré-filtros. Eu só dou a dica de que se o seu filtro eliminar 100% do cloro, porque assim, se qualquer pessoa de qualquer lugar que esteja ouvindo a gente agora for lá na torneira, escolheu uma torneira da casa dela, destarrachar, desliga o registro, destarracha a torneira, enfia o dedo no cano e roda, e olha a ponta do dedo, ele não bebe daquela água. O volume de matéria orgânica que se acumula na tubulação é gigante. Mas eu moro numa casa nova. Tudo bem, a rede é velha. Mas eu moro numa casa nova num bairro novo. Tá, esse bairro novo está linkado no bairro antigo. Então, não tem jeito, tá? Vai vir muita matéria orgânica e essa matéria orgânica precisa ter o cloro presente para evitar proliferação de bactéria. Tem bactéria na água, que são waterborne bacteria, que ela pode levar uma pessoa para o hospital e matar em 36 horas. Então é muito importante, a primeira coisa que a água tem que ter chama-se segurança. O cloro confere essa segurança. Tá, mas se eu vou... Daí quando entrou na minha casa, eu não botei o filtro na entrada da minha casa, vamos supor, tá? Mas eu quero tomar uma água limpa. Que tipos de água hoje, Sidney, a população tem à disposição? Porque muita gente toma água da torneira. Eu conheço gente assim, não tenho medo, vai lá, enche e toma da torneira. Eu fico desesperada. Não é bom. O que acontece? Vamos seguir o fio da meada do cloro. Mas então o cloro garante segurança da água, garante segurança da água. Assim como a casca da banana garante segurança da banana. Mas ninguém precisa comer banana com casca. Ninguém precisa tomar água com cloro. Como tem muita matéria orgânica na água, tá? Então o cloro ele mata a bactéria, mas ele não tira a bactéria morta da água. Então vamos supor que no espaço de tubo eu tivesse ali 1 bilhão de bactérias vivas se mexendo. Aí vem o cloro, mata, agora eu tenho 1 bilhão de cadáveres de bactérias. Essas bactérias começam a apodrecer muito rápido, elas deterioram muito rápido, então elas entram em decomposição. Matéria orgânica em decomposição, aí o cloro não para de vir, porque é lei, existe uma legislação brasileira que obriga as empresas a botarem cloro na água. Então não vai parar de vir cloro. Aí vem o cloro, e ao invés de ele encontrar bactéria viva, ele encontrou bactéria morta em decomposição. Isso é muito importante a população entender, porque isso aí é sine qua non. Isso não tem nenhuma corrente de nenhum tipo de médico, seja ortodoxo, liberal, não importa a corrente da pessoa. Isso é pacificado na ciência, desde os anos 70. Tá? Em 74, 75, já apareceram estudos na Nature, nos principais jornais do mundo, dizendo a junção do cloro
Com a matéria orgânica em decomposição, ele dá a cria num terceiro elemento, chamado trialometano, que a abreviação desse palavrão é a palavra T de tatu, H de hora, M de Maria, THM. O THM, ele é alta... existe uma enzima no fígado que o fígado produz só para lidar com esse negócio. Tá? De tão ruim que é. Então é como se a pessoa estivesse fumando um cigarro ou bebendo álcool. Porque vai causar problemas hepáticos e, além de problemas hepáticos, você tem também problemas renais. Principalmente mulheres que estão gestantes. Porque essas enzimas que o fígado produz para tratar e conduzir esse problema dessa tóxico do trialometano, são 4 trialometanos, tá? Porque, só um parênteses, o cloro, ele é um halógeno. Se você pegar a tabela periódica, você tem a classificação dos elementos. Metais, não metais, semimetais, gases, não gases, aquela coisa toda. Vai chegar uma hora que você vai se deparar com um conjunto de 5 elementos, chamado de halógenos. Isso é classificação universal. São eles: cloro, astato, bromo, flúor e iodo. Por um capricho da natureza, o iodo ficou dentro da classificação dos halógenos. Nós temos 22 órgãos no corpo que ele depende do iodo para funcionar. Todo mundo conhece, é a tal da tireoide. Então, o receptor de iodo, e na classificação atômica dos elementos, o iodo é o mais pesado entre os halógenos. O iodo pesa quase 5 vezes um cloro. Isso é peso atômico, medido em relação ao hidrogênio, que tem peso 1. Então, o iodo é o único que não é tóxico e é o mais pesado. Então, se você coloca dentro do seu corpo, por exemplo, um íon de iodo e um íon de cloro, eles vão competir pela mesma via metabólica. Só que o cloro dá um cano de carroceria no iodo e ganha a briga. Daqui a pouco, ele é mais leve, né? Ele é mais leve. Então, nós já temos um problema aí. Isso falando do cloro inteiro. O trialometano é complicado, porque o trialometano, ele vai pegar, é um complexo. Aliás, ele é uma molécula até simples. Então, ele atravessa a placenta com muita facilidade, chega lá no feto. O fígado do feto não está pronto, o processo de produção de enzimas para combater tóxicos não está igual ao da mãe. Então, às vezes, ele passa pela mãe, o THM, a mãe produz a enzima, a enzima vai lá, dá aquela... Quando chega no feto, o processo enzimático não está pronto, é muito ruim. Um banho de 15 minutos, com 35 graus de temperatura, tá? Se você for fazer o cálculo da toxina produzida, é a mesma se a gestante fumasse um cigarro.